Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial pra gente falar da nova edição que tá saindo agora pela editora Pipoca Nanquim e que é um daqueles materiais totalmente diferenciados e que, cara, eu acho que você deveria pensar em comprar, tá? Um material assim, com uma qualidade estética absurda, com um roteiro espetacular e que além de ser uma obra com contexto histórico, tá? Ela ainda traz pra gente uma história tão insana e tão surreal que você fala, cara, não é possível que isso seja verdade. Ainda mais pelos nomes envolvidos e pelo cerne principal da história, que envolve nada mais nada menos que um papa. Mas um papa que tu fala, cara, não é possível que isso seja verdade. Sim, é verdade. Esse material você encontra em Borgia, que saiu agora, né? A pré-venda pela editora Pipoca Nanquim. Eu tenho a edição antiga, a coleção antiga da editora Conrad, e eu trago para vocês aqui um panorama hoje do que é Borgia e do tamanho disso daqui, tá? Borgia é um quadrinho que você lê e você abre a página. Vou tentar mostrar alguma página aqui para vocês. Você abre e faz assim. É o tempo inteiro esse tipo é desse jeito que você vai ler o material, tá? Borgia, da dupla fantástica Alejandro Jodorowsky, gênio dos quadrinhos, e Milo Manara, traz pra gente a história do Papa Alexandre VI. Xará meu, Rodrigo... Borgia não tem nome, graças a Deus, mas Rodrigo Borgia, o Papa mais despudorado, mais perverso, mais... Cara, todos os adjetivos pecaminosos que você encontrar para esse cara cabem e é pouco. Borgia traz uma história que deixa Game of Thrones parecendo sessão da tarde censura livre. Sem exageros, tá? Tanto em nível de violência, quanto em nível de perversões sexuais. É algo sujo, pecaminoso, violento, pornográfico. Todos esses adjetivos se encaixam em Borgia. E o Jodorowsky é um cara que ama polêmica. E o Jodorowsky ama escrever esse tipo de coisa. Ele gosta não só de viajar em histórias psicodélicas, esotéricas e mirabolantes, mas ele adora o tema perversão dentro da religião. Ele ama isso, ama. E aqui ele faz isso com maestria. E o Milo Manara é simplesmente um dos meus desenhistas favoritos. Ele é um monstro da arte. Aqui ele tá com uma arte completamente espetacular, tá? A revista que... Tem muitos materiais dele que são em preto e branco, inclusive o material lançado pela editora Pipoca Nanquim, o Rei Macaco, é em PB, e aqui ele não tá desenhando nem perto do que ele desenha aqui. E aqui, cara, é tudo colorido. E colorido, assim, de maneira genial. Já vou mostrar as páginas, tá? Mas saiba que você está comprando uma obra totalmente diferenciada para maiores de 18, assim, bem grande para maiores de 18, e que traz pra gente realmente uma história impensável. A história, então, do Papa Alexandre VI, cara, é simplesmente uma insanidade atrás da outra, começando pelo conclave dele na primeira edição, tá? Sangue para o Papa, que traz pra gente como esse cara assumiu o poder lá dentro. A gente começa com um conclave que a gente sabe, principalmente por causa de Robert Langdon, né, e seu personagem, sua história lá nos filmes do Dan Brown, dos livros do Dan Brown, de Código da Vinci, e esqueci o nome do outro, acho que é do Inferno, enfim, do outro livro lá deles. A gente sabe como é que funciona lá todo esse esquema de escolha papal, da fumacinha e tudo mais. Cara, aqui a gente vai acompanhar um conclave por dentro da Igreja Católica e por dentro lá do Vaticano. E numa época que as coisas eram feitas de uma maneira muito mais crua e muito mais cruel e perversa, a forma como esse cara encontra para assumir o poder. Ele quer se tornar o Papa e ele vai chegar em níveis completamente absurdos de valores a se pagar para se chegar a esse poder. E não estamos falando simplesmente em valores financeiros. Favores, dívidas que ele vai cobrar, a forma como ele vai mexer os pauzinhos para ser eleito pelos outros cardeais para se tornar o Papa é algo completamente fantástico e isso já arrebata de vez logo na primeira edição. Daqui para frente, cara, você vai ver coisas completamente inimagináveis. Você vai ver literalmente, tá? A gente pode fazer uma analogia bem legal com o material que tem aqui, que o Rodrigo Borgia, ele era tipo o Don Corleone. É literalmente uma família mafiosa. A gente tá falando de Itália aqui, então tá tudo no bolo. A gente tá falando de um cara altamente inescrupuloso, cheio, com uma rede de conhecimento, de tentáculos ali terríveis, e ele vai fazer tudo o que ele quiser fazer para
chegar no poder e se manter no poder. E a gente está falando de coisas assim, de níveis violentos ou pervertidos, sejam eles quais forem. E é surreal, surreal. Esse cara é o líder, assim, poderoso chefão mesmo. Ele está criando uma organização criminosa num nível absurdo, enquanto Papa. Primeiro ele já faz isso tudo para virar o Papa, e depois que ele está no poder, cara, é algo completamente bizarro. A gente acompanha não só ele, a gente acompanha também os dois filhos, o casal de filhos dele. Tem um quadrinho aqui, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Tem, não, o poder e o incesto. Só para ter ideia do que vai rolar aqui dentro, tá? Mas a gente vai acompanhar também os dois filhos dele, o casal de filhos. O que ele vai fazer com a filha dele para, como moeda de troca, digamos assim, para resolver várias coisas. E o filho dele é simplesmente, tá? Presta atenção, o filho dele é a origem, é a fonte de inspiração para se escrever o livro O Príncipe do Maquiavel. É o filho do Rodrigo Borges. Esses caras estão na história, tá? Essa é a história. E aí você tem simplesmente um roteirista brilhante, que é o Alejandro Jodorowsky, que vai te contar essa história da maneira mais espudorada e insana possível. Se você não conhece o Jodorowsky ainda, o Jodorowsky, nesse momento, ele está muito em foco aqui no Brasil, porque a gente teve a publicação do Incol, do próprio editor Pipoca Nanquim, que tem vários programas aqui no canal, tem um programa gigantesco falando antes, quando a Pipoca Nanquim anunciou, e depois eu fiz um review do pelo menos volume 1. Volume 2 e 3 ainda não consegui ler, mas pretendo em breve também lançar reviews. E a gente começou a ter pipocando Jodorowsky em várias outras editoras. A gente tem material na Comic Zone, a gente tem material pela editora Veneta. Daqui a pouco eu recomendo também, que eu também fiz review aqui no canal. Isso aqui é espetacular, Jodorowsky com Moebius, tá? A gente fala mais sobre isso daqui a pouco. E ele é um cara que começou no cinema. Ele começou com filmes completamente insanos, como É o Topo e A Montanha Sagrada. Eu nem sei se eu recomendo que você veja, a não ser que você tenha um gosto bem diferenciado e que você curta coisas muito diferentes. E se você curte, provavelmente você já viu. Mas são filmes muito fora da caixa. E ele talvez o maior mérito foi... O maior mérito não, mas talvez a melhor coisa pra gente, leitores de quadrinho, tenha sido ele não ter conseguido fazer o maior filme de todos os tempos, tá? Porque depois dele fazer esses filmes insanos, ele conseguiu iniciar um projeto, e eu já falei aqui, vocês também já ouviram em outros lugares, um projeto para fazer o filme de Duna. Antes do Duna, que saiu nos anos 80, e antes desse Duna que tem agora, do Villeneuve, ele ia fazer o Duna num projeto que ia ser o maior filme de todos os tempos, com orçamento milionário, que ia ter, trilha sonora do Deep Purple. Cara, era assim, algo fora da caixa total. Então ele ia ter Marlon Brando, ele ia ter Orson Welles como um dos vilões da parada. Era algo absurdo, um filme com uma duração absurda, com um orçamento surreal, enfim. Ele tentou fazer isso, ele chamou artistas espetaculares, incluindo o Moebius, para fazer todo o design de personagens, storyboards e tudo, e ele fez esse projeto megalomaníaco que, obviamente, a Warner falou, cara, para com esse cara, senão a gente vai falir, e ele vai fazer um filme... a gente não dá pra fazer. Então esse filme nunca saiu. Existe, na verdade, um documentário mostrando muitas dessas coisas loucas que iam sair, e aí ele se desanimou completamente com o mundo do cinema. Mas como ele conheceu o Moebius durante essa pré-produção do filme, ele falou, cara, as histórias que eu tenho na minha cabeça, que são em filmar, que ninguém vai fazer, e eu mesmo não tenho condições de filmar em call, 1970 e pouco, como é que eu vou filmar em call? É impossível. Pô, mas a gente pode fazer isso em quadrinhos. Quadrinho não custa nada. E aí começou em call lá com Moebius, e daí pra frente a história. O cara viu que ele podia fazer o que ele quisesse, absolutamente o que ele quisesse, sem censuras no mundo dos quadrinhos. E daí pra frente a gente tem várias obras completamente fantásticas e maravilhosas. Tem várias delas em review aqui no canal, e várias delas que você consegue comprar hoje pelas mais diversas editoras, tá? Então a gente tem Jodorowsky, esse gênio criativo. Porra, ainda bem que ele saiu do mundo do cinema, porque os filmes... Aqueles filmes em quadrinho iam ser sucessos absurdos, mas eles em filme, eles são intragáveis, talvez. Então, a gente tem esse cara produzindo quadrinhos de altíssima qualidade, totalmente diferenciados, não é para todo mundo, eu confesso, mas para quem curte, são bons demais, tá? E a gente tem o Milo Manara. Milo Manara, cara, é um cara que tem uma arte totalmente diferenciada. As obras dele, ele tem
parcerias com vários grandes artistas, ele tem muitas obras muito legais. Deixa eu mostrar aqui um outro material dele, que é um material bem legal, ó. Nós temos Caravaggio, deixa eu tirar aqui do papel, do saquinho, tá? A gente tem, por exemplo, Caravaggio, a gente tem várias outras obras eróticas dele, a gente tem até uma parceria dele com Hugo Pratt, que foi publicado pela editora Conrad, lá atrás também, que é o Verão Índio, Hugo Pratt do Corto Maltese, tá? Então, é uma obra diferenciada e ele é um artista totalmente espetacular. Ele é muito voltado para os quadrinhos eróticos, tá? A grande fama dele é de quadrinhos eróticos, embora ele tenha até feito aventuras X-Men já. A Panini, inclusive, lançou esse material lá em 2010, mais ou menos, uma edição que está na hora de ser relançada no capa dura bonitinho. Milo Manara com só as mulheres X-Men. É uma edição espetacular, espetacular, mas você consegue comprar em inglês, tá? Então ainda é possível. E ele também é o autor daquela polêmica capa da Mulher-Aranha naquela pose lá. Todo mundo sabe qual é a capa que eu tô falando. A gente não precisa mostrar, mas vocês sabem exatamente qual é. Então o Milo Manara ficou conhecido demais por esse trabalho no material erótico. Ele fazer uma analogia aqui, já que a gente está falando também de filme, o Milo Manara tá para os quadrinhos ali, italianos talvez, como o Tinto Brass tá para o cinema italiano ali, também com personagens ultra eróticas, desinibidas, com uma libido altíssima e tudo mais, em cenas bem provocantes, né? Você já viu algum filme do Tinto Brass, você sabe do que eu estou falando. Então a gente tem essa dupla se juntando para contar a história do Papa mais insano, despudorado e pecaminoso de todos os tempos. É prato cheio, cara. É um material espetacular. Esse material foi lançado lá atrás, né? Ele começou a ser lançado em 2004 na Itália, e a editora Conrad começou a lançar esse material aqui com diferença mais ou menos de um ano, trazendo esse material para o Brasil, tá? Era uma época que a Conrad estava trazendo muita coisa do Manara. A gente tem, vou só mostrar aqui alguns exemplos rápidos, tá? Por exemplo, nessa época saiu o Perfume do Invisível, saiu a coleção Clique, saiu o Kama Sutra também. Então saíram vários materiais muito legais. Saiu o Verão Índio, que eu mostrei para vocês, tá? E aí a gente teve a editora Conrad lançando uma versão capa dura, cada um desses 4 capítulos, cada um desses 4 livros, que eles foram demorando anos para sair na Itália. Foi um processo com calma. Do mesmo jeito que em Call demorou 20 anos para ser concluído, aqui foi saindo com calma também. E a editora Conrad foi lançando. Depois, a editora Conrad lançou nessas versões, são as versões que eu tenho em capa cartão. Só por curiosidade, para ter ideia, esse material começou a sair, então, em 2005, e cada capa dura desses, que era fininho, trazia 50 e poucas páginas, trazia um dos álbuns europeus do material, custava na faixa de 40 e poucos reais. Então, se você comprasse os 4 volumes naquela época, ia sair mais ou menos 160 pratas, 170. Hoje, a edição do Pipoca Nanquim pré-venda está 97. Um acabamento fantástico, espetacular e, porra, tu vai pagar mais barato do que se tu tivesse comprado os 4 20 anos atrás, quase, tá? 10 anos atrás. Então, vale bastante você pensar em pegar, sim, esse material, sabendo que você vai encontrar um material muito polêmico, muito pesado e muito diferenciado, tá? Então, nessas edições, você vai encontrar cenas com esse nível de arte aqui, tá? O Manara é completamente absurdo, as cores estão espetaculares. Eu acho que esse daqui é o grande trabalho do Milo Manara, embora ele tenha muitos trabalhos maravilhosos, mas eu acho que o que ele fez aqui... Agora eu tenho que procurar páginas que eu possa mostrar para vocês, sem exageros, tá? Essa página aqui dá para se mostrar. Mas realmente a gente tem um material num nível de detalhamento, de cores, de composições, de narrativa. Cara, isso aqui é bonito demais, isso aqui é maravilhoso demais. Por muito tempo esse aqui foi e ainda é, tá? Um quadrinho que eu li tem 10 anos isso daqui e aí continua no meu imaginário por muito tempo. Quando a Pipoca Nanquim falou, pô, vamos relançar, eu falei, cara, é o lançamento do ano. Eu sei que tá vindo Blueberry aí, esse eu nunca li pra comparar, mas até agora esse daqui é um dos grandes lançamentos do ano, sem dúvida, porque Borgia é algo extraordinário. Como eu falei, isso daqui, cara, essa história de poder, perversão, incesto, sexo e tudo, cara, isso daqui deixa Game of Thrones assim, de longe no chinelo, cara, porque tá num nível muito além, principalmente na parte do sexo, porque aqui
aqui é tudo explícito, tá? Então, não ache que você vai encontrar simplesmente, quando tiver que falar de algum desses temas, você não acha que vai aparecer simplesmente aqui, alguma coisa aqui, pá, não. O que tiver que aparecer, vai aparecer. Então, estão falando um quadrinho realmente num outro nível, com 2 gênios trabalhando em rotação máxima, produzindo uma obra totalmente espetacular e diferenciada. Borgia é um dos quadrinhos do ano, é o quadrinho para investir, e é um quadrinho que eu, mesmo tendo a coleção, fico tentado a ter, porque vai vir uma edição toda bonitona, caprichadíssima, com uma capa sobrenatural. E a gente fica naquela de lombadeira e fala, cara, porra, eu queria essa, pensando seriamente, talvez vender as minhas edições e comprar a edição nova. Mas pra você que ainda não tem, cara, ou você que já teve, não tem mais, obviamente já te bateu arrependimento de não ter mais, usa o linkzinho do Barba que tá aqui embaixo e dá uma chance pra Borgia, porque, meu amigo, é algo de outro mundo, tá? É um daqueles quadrinhos realmente que você não tem como... Olha o que eu vou te falar, tá? É um daqueles quadrinhos que te marca pro resto da tua vida. Não são todos os quadrinhos que você pode ser isso, mas eu digo porque me marcou pro resto da minha vida. Eu lembro de cenas de Borgia pra sempre. Tem coisas que acontecem aqui, eu não vou lembrar de todas as páginas, vou lembrar de todo o desenrolar das 4 edições de um material que eu li há mais de 10 anos. Mas eu lembro de páginas, assim, eu lembro de cenas, e eu lembro do básico, assim, da história, e tu fica assim, cara, é daqueles quadrinhos que te marca pra sempre. É um quadrinho diferenciado mesmo, tamanho o poder, não só da narrativa, mas da história que tá aqui, da história que tu sabe que é real, cara. E o real, muitas vezes, é muito mais assustador do que o fictício. E Borgia faz isso, tá? Então compra garantida, material espetacular. Falando ainda nos 2 autores, só pra... Tu ficou curioso, tu quer saber mais, tu quer ver mais materiais deles? Obviamente o Jodorowsky tem muitos materiais publicados agora, tá? A própria editora Conrad acabou de lançar o... Foi a Conrad mesmo que lançou? Acho que foi. Eu tava aqui, a edição não tá mais, tá? Mas enfim, eu criei, voltando que aí a gente chega onde eu quero. Tem lá na página do Barba, o Barba tem uma páginazinha na Amazon, tá? Onde eu indico os materiais. Então eu criei várias seleções, várias abas ali. Você clica e elas são temáticas. Tem uma aba chamada Alejandro Jodorowsky. Você clica aqui, todos os quadrinhos dele que estão disponíveis nesse momento aqui no Brasil estão lá. E aí você compra pela Amazon normalmente, só clicar aqui, é a página da Amazon. Barba só fez uma página da Amazon. Você pode clicar aqui e comprar qualquer um deles, você ainda dá uma moral, ainda dá uma comissãozinha pro Barba. Então você clica aqui, tudo que tiver disponível dele nesse momento tá lá, tá? Então tem esse material, que é o Han Solo. Tem, obviamente, o Incal e Casta do Metabarões. Tem esse que eu mostrei aqui pra vocês, que é uma parceria dele, do Jodorowsky, com o Moebius. Tem review aqui no canal. E aqui a gente também tem o tema erotismo e igreja, tá? Erotismo e religião, uma história completamente surtada, insana. Esse aqui eu recomendo para menos pessoas do que eu recomendo Borgia. Borgia é para todo mundo, cara. Borgia é um quadrinho diferenciado. Esse aqui é loucura do Jodorowsky, a insanidade dele. Eu me diverti demais, eu adorei isso daqui. Mas esse daqui tem gente que lê e não curte tanto, tá? Mas é uma ótima edição. Então tem o Incal, tem esse. Tem Cara de Lua, que saiu pela Comic Zone. Tem vários materiais de Jodorowsky pintando agora, porque ele realmente é um cara diferenciado. Tem também o material da editora Mitos, que é Cavaleiros de Heliópolis, em 2 edições, com uma arte absurdamente fantástica, porra, que se passa ali no período napoleônicos e tal. Espetacular, cara, espetacular, com uma arte linda. Tem review aqui no canal também. Então tá tudo isso separadinho numa pasta ali, Alejandro Jodorowsky. Pode comprar essas paradas, se quiser umas leituras diferenciadas mesmo, coisas... Piração, vai lá e compra os materiais de Jodorowsky. Já o Manara, cara, ele tá ressurgindo. E eu acho que talvez muito por conta da editora Pipoca Nanquim. Tomara que ela entre nessa onda e traga mais materiais do Manara, que a gente realmente tá órfão das obras do Manara. A própria Pipoca Nanquim lançou o Rei Macaco. É uma obra que eu não acho tão boa assim, a arte dele é espetacular, mas é uma obra dos anos 70 dele, ele muito início de carreira. Eu acho que o roteiro dá umas deslizadas. Tem review aqui no canal, ainda assim pode ser uma ótima compra, muita gente gosta bastante do material, e é uma forma de você conhecer com um valor mais baixo, porque essa obra já está mais antiga e ela está com um valor bem em conta. Está separado na aba Milo Manara, então tudo ali vai estar direitinho com as obras dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo da minha página, vou deixar o link da aba
Alejandro Jodorowsky e da aba Milo Manara. Outro material que você encontra ainda é as 2 edições de Caravaggio, tá? Caravaggio é uma obra da editora Veneta, em 2 edições com a arte do Manara, que eu vou mostrar uma página para vocês, só para vocês verem que Manara é sempre Manara, tá? Então, material bonitão aqui também do Manara. 2 ediçõezinhas. E eu acho que, cara, do Manara, nesse momento, a gente só tem isso. Quem sabe, com o sucesso, que eu acho que vai ser sucesso absurdo do Borja, ou Pipoca Nanquim, ou as outras editoras, Comic Zone, Veneta e todas, a própria Conrad, eles comecem a se animar também a trazer as outras obras. A gente tem muitos materiais publicados aqui no Brasil, principalmente pela Conrad, mas a maioria deles está fora de catálogo. E está na hora da gente ter de volta coletâneas. Teve até uma das mais recentes, e essa talvez você ainda encontre, que também é da editora Veneta, que é o Quimeras, por exemplo, tá? Que também, esse daqui tem a arte em preto e branco, que traz pra gente. Tem páginas coloridas também, tá? Deixa eu catar uma página que eu posso mostrar para vocês. Sim, tem esses problemas. Essa página aqui tem uma sensualidade, mas não é explícita, não. A gente pode mostrar aqui também, tá? Então, materiais diferenciados e que valem muito. Mas Borja tá no topo para mim, não só no nível estético, mas também no roteiro, ser impactante, espetacular, excelente. Lembrei de um outro aqui agora, cara, do Manara, que é absurdamente divertido e insano. Gulliver o nome. É a história de Gulliver, sabe? As aventuras de Gulliver, sim, que ele chega em Lilliput e ele é gigante, os Lilliputianos são pequenininhos e tudo mais. É uma moça que chega peladona em Lilliput. Imagina como é que ficam os Lilliputianos. Imagina as ideias que eles têm com uma mulher de, sei lá, 20, 30 metros para eles, peladona na cidade. Tá na hora desse material sair de novo aqui no Brasil. Beleza? Cara, se tu encontrar Gulliver, é uma obra diferenciada. E foi isso. Espero que você tenha curtido, eu espero que você dê uma chance pro Manara e pro Borja, tá? Os links todos estão aqui embaixo. Vou deixar o review das outras edições ligadas ao Jodorowsky ou ao Manara que estiver aqui no canal, aqui embaixo nos links, bem como, obviamente, os links do Barba. Você ajuda demais a manter esse trabalho aqui usando os links do canal, fazendo suas compras na Amazon usando os links do canal. Não se esqueça de deixar o comentário, deixe seu like, que é muito importante. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido a vibe do programa. Viu que não tem roteiro, não tem... Barba senta aqui e bate papo com vocês. A ideia é essa, cara. A ideia é bater papo. Curtiu? Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Tem mais de 1000 programas aqui no canal. Toda semana tem uns 3, 4, 5 programas às vezes. Então, volta mais vezes que eu quero você por aqui. Então, se inscreve aí. Se inscreva lá no Insta do Barbas e deixa salvo a página do Barba, amazon.com.br/shop/pelas Barbas de Odin, que tu vai ser muito feliz ajudando aqui o Barba comprando teus quadrinhos por lá, beleza? Aqui a ideia é hashtag vamos falir juntos, cara. Vocês falem aí, ajuda o Barba e ele gasta dinheiro também e fale junto. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa totalmente especial de quadrinho bom. Um abraço e até a próxima.